Então, vamos entender um pouco, vamos falar um pouco sobre essa questão da ansiedade, né? E que é um dos assuntos mais recorrentes hoje em dia, que é a ansiedade, que é o excesso de preocupação, que é a ansiedade generalizada, né? E que são também os transtornos de ansiedade, porque tem muitos. Eu tenho um vídeo meu que eu explico exatamente sobre isso, então a ansiedade, ela tem mil possibilidades, né? Então eu posso ter ansiedade só sendo uma pessoa com preocupação excessiva, então ninguém vê que eu sou ansioso, mas eu estou o tempo todo preocupado. Eu posso ter uma ansiedade alta com alergias de pele, cutânea, quer dizer, a mais interna mesmo, também muito causada por preocupação e ruminação. Eu posso ter uma ansiedade alta muito caracterizada pelo próprio toque, né? Então, assim, por uma preocupação em excesso com uma lista de coisas, de padrões que eu tenho que seguir e eu sigo esses padrões, sim, enquanto eu não sigo eles, a minha mente não descansa. Eu posso ter crises de ansiedade, que é eu permaneço assim na maior parte do tempo ocupado, na minha cabeça sempre está ocupada. E aí, quando eu começo a ter muitas ocupações, ou até algumas pessoas, quando começam a ter um descanso, eu entro em crise de ansiedade, né? Que é quando eu fico muito ansioso mesmo. E aí eu começo a ter um pouco de palpitação, ou tenho simplesmente um episódio de uma mente aceleradíssima com muita irritação, né? Isso também é uma crise de ansiedade. Eu posso ter uma ansiedade de ficar preocupado, só que eu sempre fui, não estou, e acho que isso é normal, acho que minha mente é agitada. E aí, de vez em quando, eu sinto dormência nos braços, dormência nas pernas, que é um sintoma pós crises de ansiedade, né? Pós preocupação excessiva. Então, a ansiedade tem, assim, muitas maneiras dela acontecer, né, pra gente. E tem muita gente que acha que não é ansioso, mas é, né? Que acha que é muito agitado, ou que acha que é uma pessoa preocupada com a vida, assim, porque se eu não fizer as coisas não acontecem, mas que na verdade esconde uma ansiedade por trás. Então, acho que a característica principal da ansiedade por trás é esse estado de humor sempre preocupado, sempre com a cabeça ligada numa coisa que não fez ou que tem que fazer, e sempre numa tentativa de suprir alguma coisa. A ansiedade tem essa característica de suprir alguma coisa, né? De suprir uma competência, de suprir alguma regra que você colocou para si mesmo. E ela também tem uma característica muito forte de que as pessoas que costumam ser ansiosas são pessoas que elas estão sempre colocando coisas nas suas agendas, né? Para que e aí eu vou falar um pouco disso para vocês, porque a preocupação, a vida agitada, são todas maneiras da gente anestesiar, né, a nossa ansiedade. Então, quando eu vicio a minha mente em se preocupar com algo, então eu fui numa festa e fico preocupada com o que aconteceu na festa. Eu trabalho e fico preocupado com o que vão pensar de não sei o que eu fiz, ou de não sei quem que não falou para não sei quem, ou uma coisa que eu não fiz e aí isso vai repercutir. Aí eu chego em casa, eu me preocupo com as coisas que eu tenho que fazer e com as coisas que eu não fiz. Aí eu vejo meu filho, eu me preocupo com as coisas que ele tinha que ter feito e que eu não fiz e que agora eu vou ter que fazer. Então, esse processo de agitação mental, que é o que a gente chama de preocupação, eu estou sempre com a cabeça ligada em alguma coisa, é o que eu chamo de preocupação, ou é o que a gente chama tecnicamente de ruminação, que é ruminar pensamentos, e é isso que faz com que a gente anestesie o que a gente está sentindo. Então, a preocupação é uma maneira da gente anestesiar os nossos sentimentos, porque uma mente preocupada não precisa sentir, ela só preocupa. Uma agenda muito cheia, né? Aquele ansioso que fala, não, eu tenho mil coisas para fazer e ele não tem parada, também é uma maneira de anestesiar os sentimentos, então é essa ansiedade que a gente não consegue dar conta e por isso tem uma agenda muito cheia. Pessoas que também estão. As próprias compulsões é uma maneira de anestesiar muitas vezes a ansiedade que está por trás da compulsão, né? E aí a compulsão, que é esse ato de você precisar suprir a sua angústia com alguma coisa. Mas então vamos lá para isso tudo para vocês entenderem, tá? Porque os tratamentos vão ser para os sintomas. Então, como é que a gente trata a ansiedade? Você vai encontrar alguns tipos de tratamento. Você tem tratamento de sintoma, então você vai tratar a preocupação, você vai tratar as crises de ansiedade, você vai tratar a palpitação,
ou você tem tratamentos que tratam a causa e o sintoma, né? Então, assim, o que trata o seu sintoma, né? A medicação trata a causa ou sintoma, né? A terapia trata a causa ou sintoma. Então, é assim, a medicação, para quem tem ansiedade generalizada, precisa tomar medicação? Depende. Você vai tomar medicação... Peraí que não para de vir esse negócio que tá me interrompendo. Pronto. Você vai tomar medicação sempre quando um psiquiatra te pedir para tomar uma medicação. E a gente tem aí uma incidência de que toda ansiedade precisa de medicação, não é toda ansiedade que precisa de medicação. O nosso cérebro, ele consegue ter essa plasticidade de se reestruturar, de se reorganizar. Então pense que uma mente ansiosa é um cérebro em funcionamento diferente. O teu cérebro não está funcionando para aprender de uma maneira que ele deveria, o teu cérebro não está lidando com as emoções de uma maneira saudável. Então existe uma maneira de funcionar que o seu cérebro aprendeu que te permite ficar mais ansioso, e é por isso que muitas vezes o medicamento para ansiedade ele surte o efeito, porque ele vai atuar nesse lugar do teu cérebro que não permite com que você libere algumas substâncias e alguns hormônios que desligam um pouco o teu processo de ruminação, tá? Então, a medicação, ela é necessária quando você já tá com uma ansiedade aí um pouco maior, quando você tem crises 3, 4 vezes por semana, quando você não tá mais conseguindo produzir a sua vida, aí geralmente é onde os psiquiatras receitam. Só a medicação não adianta, você precisa fazer um tratamento. Então, assim, vamos pensar que a gente tem uma intensidade de ansiedade. Vamos supor que a gente tem assim, de 0 a 10, né? E aí vamos pensar que de 0 a 2 ou 3 é essa ansiedade ok, que faz a gente viver, que deixa a gente bem, né? A gente tá ali, tá vivo, né? E aí então eu tenho de 3 a 10, uma ansiedade já preocupante que eu preciso tratar. Se você tem lá, vamos supor, de 7 a 10, você vai precisar tomar o medicamento, né? Ou tem muita gente que começa a terapia, começa o processo terapêutico, que já tem um resultado rápido nos sintomas e aí consegue controlar tranquilamente só com a terapia e com o restante dos tratamentos, tá? Agora, se você tá entre 3 e 7, você pode começar com o tratamento e com todo o resto dos tratamentos multidisciplinares, e aí acompanhando para ver a necessidade de você tomar o medicamento. Agora sim, uma pessoa muito ansiosa, como é que você sabe se você está tendo um bom tratamento ou não? Os exercícios para ansiedade, eles costumam ter um efeito imediato para o seu momento de ansiedade. O que quer dizer isso? Quando eu faço um exercício para diminuir a minha ansiedade, que você vai aprender, eu vou passar 2 aqui para vocês, mas obviamente, né, gente, isso não substitui um bom tratamento. Mas quando você faz um exercício para diminuir a sua ansiedade, ele tem um efeito imediato no seu cérebro, porque ele para o seu circuito de vício ansioso. Então, pensando que o seu cérebro é um vício ansioso, ele vai parar esse circuito. O Leandro quer entrar, você quer fazer uma pergunta ao vivo, Leandro? Eu deixo, não sei se é isso. Não sei se é o Leandro ou se é a Iva, agora já não sei. Mas enfim, então vamos supor que você tá nesse vício, teu cérebro tá nesse lugar, né? E quando você faz um exercício de, por exemplo, de respiração, que é o exercício de diafragma que eu já falei pra vocês, só com esse exercício, você já tem que ter uma melhora de segundos, é uma questão assim de segundos, é quase imediato. Você vai continuar ansioso durante o dia, mas no momento que você fez o exercício, você teve uma melhora. Isso quer dizer que você responde bem ao tratamento de exercício de ansiedade, você pode investir um pouco mais nisso. Agora, quando você faz o exercício e esse exercício não te dá uma melhora, quer dizer que o seu cérebro não está conseguindo nem produzir o que ele deveria quando você estimula ele de uma outra maneira. Então aí o teu cérebro não consegue produzir sozinho, e se você não puder esperar, se você tiver uma vida normal, você vai ter que ter um outro tipo de necessidade, aí onde a gente entra com a psiquiatria, com o medicamento geralmente, ou com que a gente fala, agora você precisa procurar um psiquiatra, né, para fazer o tratamento compartilhado. Quais são os outros tratamentos eu falo assim, que quando a gente trata da nossa mente, não dá pra gente fazer só uma coisa, né? E eu sei que é tudo muito caro quando a gente for pensar, não é caro porque tá te tratando, mas assim, que difícil de repente você ter que despender um monte de dinheiro para pagar um monte de tratamento.
Mas quais são os tratamentos multidisciplinares que ajudam nos sintomas da ansiedade? A acupuntura ajuda muito nos sintomas da ansiedade. Então, tem gente que faz acupuntura e que faz lá o seu processo ou terapêutico, ou né, algum processo mental, de meditação, e isso já é suficiente. A meditação, nunca posso deixar de falar, porque a meditação é uma maneira de você reprogramar o seu cérebro. Então, ela ajuda a sua ansiedade. E é uma meditação, assim, para as pessoas ansiosas, você precisa fazer, assim, uns 5 minutos por dia, pelo menos. De deixar a mente tranquila, de ligar aquelas músicas. Tem vários aplicativos, né? Então, tem o Eu Medito, que é um aplicativo gratuito, que é 5 minutos eu medito, e que você consegue baixar no seu celular, você vai ligar 5 minutos, em 5 minutos acabou, você vai fazer, você vai sentir um pouco melhor, mesmo que você não tenha conseguido entrar em meditação, tá? Então, acho que quem sair daqui já baixa esse aplicativo aí no seu celular, 5 minutos eu medito, é o nome. A atividade física, não tem como, a atividade física ela libera serotonina, ela te ajuda a descarregar a sua preocupação, liberando boas substâncias enquanto você faz atividade física, então ela é importante para o teu estado de ansiedade, né? E as pessoas que têm ansiedade nunca querem fazer atividade física porque elas não têm tempo, porque não têm paciência, e é exatamente por isso que você precisa fazer atividade física, tá? A terapia. Acho que a terapia, se você tá assim já com estágio, vamos supor aí de 5, de 4, 5, você já precisa de um tratamento, porque vai ser difícil você ver que você tá num pensamento preocupante, vai ser difícil que você ver que você tá num estado que não vai te ajudar, né? E os exercícios de reprogramação da mente, tá? Tem a alimentação também entra aqui. Então, muitas vezes, você tá tratando a ansiedade há anos, você faz atividade física, você faz um monte de coisas, exercícios, mas, mesmo assim, você continua tendo algumas oscilações de ansiedade, assim, que você começa a ficar ansiosa, não sabe por quê. A gente vai fazer uma investigação com a pessoa e essa pessoa tem uma alimentação com alimentos que geram mais ansiedade, né? Então, essa pessoa come muito açúcar, ou ela come muita farinha, né? Massas, bolos, pães, macarrão, né? Bolachas, e isso produz mesmo picos de insulina que faz com que você fique mais ansioso, ou a pessoa toma o cacau do chocolate, ele faz bem, né? Ele é uma substância boa para o nosso cérebro, mas ele com leite e açúcar não faz bem. Ele é uma das coisas que gera ansiedade, ou toma muito café, ou muita Coca-Cola, ou muito chá preto. Então, a alimentação é uma coisa que também influencia muito na ansiedade. Para quem não tá fazendo tratamento, a minha primeira dica é: diminua o seu café, tome só durante a manhã, não tome chá preto durante o dia, porque isso já vai dar uma diferença no seu estado de humor de ansiedade. Depois, nos dias que você tiver com muitas coisas a fazer, não coma doces, você vai ter vontade, mas é melhor você não comer. Isso aí, gente, estamos aumentando aqui a audiência da minha live. Então, não coma doces, comece com diminuindo café, diminuindo bebidas que têm cafeína, e nos dias de muita agenda atribulada, não coma doces e veja como é que você reage, né? Porque o teu organismo tende a conseguir já, em cima disso, não se intoxicar tanto. E aí, os exercícios. Vamos para os exercícios, então. Então, assim, bom, tô fazendo acupuntura, tô fazendo homeopatia é muito boa para tratar a ansiedade. Eu sempre mando as pessoas para um médico homeopata, antes de mandar mesmo para outros remédios ou para outros médicos. Tem psiquiatras que usam da homeopatia, tem médicos homeopatas que te encaminham para o psiquiatra se ele achar que você deve. Então, assim, tem muitas alternativas para você tratar a sua ansiedade, desde que você trate e que você esteja disposto a fazer os exercícios. Porque só com acupuntura, meditação, ela não resolve. Você vai ter que mudar a tua mente, você vai ter que mudar o vício que a tua mente criou em estar constantemente preocupado, em estar com a mente constantemente acesa, em acessar a raiva e a irritabilidade. Então, se você está irritado todos os dias, isso não é normal, isso é um estado de ansiedade, a não ser que você esteja com uma disfunção hormonal, né? Que a disfunção hormonal ela vai te causar isso também, como um tireoide, essas coisas. Se você tá impaciente, se você tá cansado em excesso, se a sua mente, você tem muita dor de cabeça por preocupação, isso tudo são sintomas já para você começar a se preocupar. Eu trouxe 2 exercícios, então assim,
Um primeiro exercício, fora você rever, eu começaria pela diminuição do café ou das bebidas com coca, né? Com cafeína. Diminuiria talvez o doce nesses dias que você vai ter uma agenda mais cheia. E eu te sugiro a você rever a sua agenda. As pessoas ansiosas geralmente têm uma agenda muito encaixada, cheia de coisas, e mesmo quando ela não tem muitas atividades, ela arranja um negócio para fazer que de repente ela tem que fazer aquilo. Porque se ela não faz, ela fica sofrendo. Então, assim, lembre-se que uma agenda cheia e uma preocupação em excesso é uma maneira de você anestesiar o que você está sentindo, e isso faz com que você crie uma mente ansiosa. Isso não vai te ajudar. Então, reveja a sua agenda, olha para a sua agenda, veja a quantidade de compromissos que você coloca por dia. As pessoas ansiosas tendem a colocar mais coisas do que elas podem cumprir, o que causa uma frustração maior, o que faz com que a ansiedade dela aumente, a sensação de incapacidade e a culpa por não conseguir cumprir uma agenda. Elas tendem a achar que o tempo delas é maior do que o tempo real. Então, olha para sua agenda, vai olhando o que você pode retirar de número de atividades que você está colocando para você. E agora o pulo do gato. Pensei, mas as pessoas ansiosas têm agenda? A maioria não, a maioria tem uma agenda mental. Então põe uma agenda no papel e defina para você 2 ou 3 objetivos no máximo que você vai começar a focar por dia, ao invés de 10, tá? Então ter uma agenda organizada, visual, ajuda você a reprogramar a sua atividade e diminuir a sua ansiedade. O que vai na sua agenda? Vai tudo. Vai teu tempo de lazer, e aí você tem que ter lazer, todo o tempo de lazer por dia. Vai o quanto que você vai sair com seus amigos, quanto que você vai ficar com seu filho, quanto que você vai trabalhar, quanto que você vai ler, tudo vai na sua agenda, tá? Para que você consiga ir administrando e pulando, hoje eu não consegui fazer isso, então eu passo para amanhã, para que você comece a ir flexibilizando o seu tempo e diminuindo essa sensação de que você não dá conta das coisas, que para algumas pessoas é o causador de ansiedade, tá? Bom, se você não é essa pessoa que tem um problema da agenda, que você não tem um monte de coisa para fazer, a tua ansiedade pode vir de questões lá da sua infância, né? De se sentir insuficiente, de se sentir inadequado, e isso te causa uma sensação de ansiedade. E aí você tá sempre tentando suprir alguma necessidade, suprir alguma coisa que você acha que você não tem. Aí você vai direto para os exercícios de reprogramação mental, tá? Então, pode rever sua agenda, que eu já falei, vai ver a questão da alimentação, tratamento, já falei lá no começo, tá? Entenda que você vai ter que ter um esforço, e aí o primeiro exercício é se distanciar das preocupações. O que quer dizer isso? Perceba que pessoas ansiosas que têm muita preocupação se preocupam com tudo e com todos e com o que todos estão falando, e algumas inclusive entram ela falou aquilo pra mim, aquele post foi uma indireta. A gente faz isso, tá, gente? Assim, mesmo a mente que não é muito ansiosa faz isso. Como é que você sai disso? Você vai decidir que a partir de agora, as indiretas que o mundo dá pra você não são pra você. E que se as pessoas quiserem te dizer alguma coisa, elas vão ter que te ligar e te falar essa coisa diretamente pra você. E se não disserem, o problema é delas. E é uma decisão médica, clínica, que é assim: fizeram um post, você fala assim, pô, aquela pessoa lá fez aquele post, foi uma indireta. Não posso pensar isso, esse problema não é meu, o problema é dela, se ela tiver um problema ela vai ter que me ligar. Meu chefe falou não sei o que numa reunião pra todo mundo, mas não falou pra mim, aí você fica ruminando. Bom, se ele não falou pra mim, ou eu vou perguntar pra ele amanhã, se era comigo que ele queria, pra mim que era o recado, ou eu não vou perguntar e vou esquecer. Prefiro que você pergunte. Então é uma maneira de você começar a parar de se preocupar com o que você acha que as pessoas estão falando de você, por aí. É uma decisão. Aí você tá lá e pensa, puxa, não fui tão legal com fulano, não vou ficar me trazendo coisa ruim. Então é uma decisão de ver quando o seu pensamento sobre os outros vem e cortar ele. Outro lugar que você vai ter que cortar esse pensamento, de ficar pensando assim, tal pessoa não tá legal comigo, sabe? O ansioso, ele fica produzindo pensamentos sobre os outros também, né? Com raiva, projetando tudo. Então, a hora que você vê que você tá fazendo isso, tô
com raiva de fulano, tô pensando sobre ciclano, é a mesma coisa. Olha aqui eu de volta, não vou pensar sobre isso, eu não quero produzir esses pensamentos. E você dá um basta pro seu pensamento e fala, não quero. A hora que você faz isso, imediatamente esse pensamento vai embora. Aí, óbvio que você, que é muito ansioso, vai ter que fazer isso mais vezes, porque o pensamento volta. Mas, se a hora que você der essa ordem, imaginar ele indo embora, você já tem que botar uma distração no seu lugar. O que é uma distração? É uma outra coisa. Eu vou ler um livro, eu vou ver um seriado, eu vou pensar numa coisa que eu quero, vou substituir uma preocupação por algo que eu desejo, por algo legal que eu fiz. Tá? E aí, se você voltar para a preocupação de volta, você faz o mesmo processo. Então, veja que é como se você estivesse fazendo uma academia da mente. Sabe quando a gente vai para academia, eu tenho a repetição das sequências que eu tenho que fazer? É a mesma coisa com uma mente que precisa mudar. A gente vai fazendo um exercício para mudar. Então, você vai fazer a academia da mente, tá? Veio o pensamento sobre alguém ruim, você fala, não quero, tô decidida a não pensar nisso. Ah, mas ela falou, não, mas eu não quero, tô decidida a ficar bem comigo mesmo. É esse o pensamento que o ansioso precisa começar a ter, é uma decisão de não querer entrar na rotulação que você acha que os outros estão te dando, no que você acha que os outros estão pensando de você. Então, a primeira coisa que você vai fazer para reprogramar sua mente é isso. Ah, Franciele, mas eu não penso isso, duvido. Começa a se ver, a se perceber que você vai ver que você pensa isso sim, tá? A gente não se dá conta das coisas que a gente pensa quando a gente é ansioso, tá? Por isso que eu tô dizendo isso pra vocês. Então, se você abre a consciência aí, você vai ver que você pensa. O segundo exercício que eu já passei aqui uma vez é descrever as suas preocupações. Então, vamos lá. Para quem serve escrever as preocupações? Para as pessoas que têm uma ansiedade em querer resolver as coisas no exato momento. Então, se a sua ansiedade está ligada a dar conta, a resolver, a ser competente, escrever as preocupações vai te ajudar, porque você escreve elas no final do dia e você deixa elas no papel, tá? Se você ainda não fez esse exercício, comece a fazer, porque todo mundo que fez da outra live me escreveu dizendo que funciona imediatamente. E ele realmente funciona imediatamente, por isso que eu passei. Agora, se você é uma pessoa que tem uma ansiedade, que você não tem muita explicação de onde ela vem, é uma angústia, é uma preocupação com a vida que vem, é simplesmente um sentimento ruim de ansiedade, você, ao invés de escrever suas preocupações, você vai começar a ter intervalos de gratidão. Lá vem Franciele falar de gratidão. Eu quero falar com vocês sobre gratidão o seguinte, tem alguns estudos, essa semana eu reli os estudos para conseguir falar com vocês para essa live, assim, com bastante solidez dos estudos, que são estudos que eles pegam um grupo de pessoas, pegam as pessoas ansiosas, pessoas não ansiosas, e aí eles falam, bom, esse grupo de pessoas ansiosas aqui vai escrever as suas preocupações 3 vezes por dia. Esse grupo de pessoas aqui vai escrever as preocupações e fazer exercício de gratidão. Esse grupo de pessoas aqui vai fazer só exercício de gratidão. E alguns desses estudos têm resultados de que o grupo que fez só exercício de gratidão 3 vezes ao dia teve muita melhora na ansiedade, mais melhora, por mais tempo, eles ficaram até 3 semanas se sentindo melhor depois desse experimento do que o grupo que só escreveu. Então você vai ter que ver o que funciona melhor para você, né, gente? Porque cada pessoa é um caso, cada paciente é de um jeito. Então, se você é uma pessoa que escrever não faz bem, você vai tentar o exercício da gratidão. O exercício da gratidão é literalmente você põe lá no seu alarme 3 vezes por dia. Eu gosto de sempre, ou café, almoço e janta, ou você põe o alarme no celular, né? E nessas horas do dia você vai parar um pouco e você vai agradecer por algo que você já tenha, pelo que acontece no seu momento, pelo teu presente, por alguma pessoa que você gosta, né? E não pode ser uma gratidão forçada, daquelas que a gente vê todo mundo por aí postando. É um exercício de elevar seu pensamento mesmo para algo, poxa, hoje eu fiz uma coisa legal, hoje eu tentei, hoje eu acordei mais cedo, hoje eu tive mais paciência comigo. Isso já é suficiente. Você pensa e agradece. Se você quiser fazer assim muito bem esse exercício, você escreve para que você está sendo grato nesse momento e agradece a si mesmo, tá?
A gratidão, quando trabalhada, ela vai liberando a mesma substância, que é a substância muito parecida com a ocitocina, ela vai liberando esses hormônios, que são hormônios do prazer no seu cérebro, e ela vai reprogramando o seu cérebro através de bons pensamentos, porque pense que um cérebro ansioso está intoxicado com maus pensamentos, né? E está no vício. Então, esse exercício da gratidão 3 vezes por dia pode ser que funcione para você, se você acha que o exercício de escrever te preocupa mais, tá? E isso é também resultado de estudo científico, ok? Então, comece a tentar. Isso, gente, mal não vai te fazer, né? O exercício da gratidão não tem como te fazer mal. Algumas pessoas, quando escrevem, não melhoram, né? E aí foi a diferenciação que eu te dei. Então, depende de onde está vindo sua ansiedade. Se a sua ansiedade é aquela coisa mais da angústia, aperto no peito sem explicação, você pode começar fazendo exercício da gratidão. Nada disso substitui você fazer um acompanhamento, tá? Um acompanhamento terapêutico. Não estou vendendo meu acompanhamento terapêutico aqui, tá? É um acompanhamento que você vai procurar aí na sua cidade para você fazer. Então, assim, esses 2 exercícios já são importantes. O exercício de deixar o outro no lugar do outro, isso não é meu, é o 3º exercício, que foi o que eu passei para vocês ali, que também é importante. A meditação de 5 minutos e a respiração diafragmática, que ou você faz a respiração do quadrado. A respiração do quadrado ela é boa porque ela dá uma distraída, né? Então você inspira contando até 4, imagina que você tá formando a linha. Já passei isso muitas vezes. Expira contando até 4, imagina que você tá fazendo outra linha. Inspira, expira. Então você vai formando mentalmente um quadrado. E nisso, a tua frequência cardíaca vai diminuindo, teu cérebro vai desacelerando. Isso aí você pode fazer 500 vezes por dia. A hora que você lembrar, que você vê que você está entrando em preocupação, você faz esse exercício, tá? E a distração, que é uma coisa bem importante de você colocar. Então, se você é aquela pessoa que está sempre muito preocupada, o que você pode fazer? Você pode deixar lá um aviso no seu celular, ou um post-it no seu bolso, na sua agenda de trabalho, algum lugar que você veja muito, na sua geladeira, se você trabalha em casa ou se você fica em casa. E esse post-it vai te dizer o seguinte, o que eu quero anestesiar, porque lembre-se que a preocupação é uma anestesia. Então, toda vez que você se preocupar muito, você fala do que eu tô querendo me anestesiar, você vai se perguntar o que eu tô sentindo nesse momento. E mesmo que você não consiga responder, você vai distrair a sua mente e vai falar assim, eu vou decidir pensar em outra coisa. E aí você vai começar a pensar em outra coisa boa, tá? Então a diferença desse pro mandar a preocupação embora e distrair é que esse você já tá fazendo um aprofundamento de falar pra você mesma, o que eu tô querendo anestesiar nesse momento, né? Por que eu tô tão preocupada? Por que eu tô tão agitada? Geralmente a gente quer anestesiar a tristeza, tá? Então, se você sentir um lequinho de tristeza, você tá no seu caminho certo, não tenha medo disso, acolhe o que você tá sentindo, porque a ansiedade, ela vem também, a própria ansiedade, ela é uma anestesia de uma incapacidade da gente lidar com os nossos sentimentos, né? Então, a gente substitui os sentimentos muito por ansiedade, por uma mente agitada, né? Uma mente que não teve espaço, tá? Então, eu passei aí vários exercícios para vocês. Façam esses exercícios, escolham um só. Não vão sair fazendo tudo, não. Escolhe um, faz por uma semana, vê como é que você se sente. Volta aqui, essa live vai ficar gravada no YouTube. Escolhe o outro, vê como é que você se sente. Vai fazendo um por semana. Se você quiser, vai aumentando semana a semana, mas não saiam daqui fazendo tudo, tá? E depois me digam como é que vocês estão. E óbvio, gente, se esses exercícios não adiantam, é importante você procurar ajuda aí de um psicólogo, de um terapeuta, aonde você estiver, tá bom? Ok? Essas lives vão ser rápidas, são lives de 30 minutos, porque eu não quero ficar enchendo linguiça e são lives bem objetivas. Pra semana que vem, me escrevam, escrevam aí no comentário, dando sugestões, tá? Do que vocês gostariam que eu falasse. Que aí eu vou tentar fazer temas que vocês queiram ouvir. Obrigada pro pessoal que tá aqui. Obrigada pro pessoal que tá lá. E até